Senhor. Vamos reler somente o versículo 1 e o versículo 2, onde nós lemos em Hebreus capítulo 12, e assim diz a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tanto perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Você sabia que você tem uma carreira? As crianças estão começando sua carreira. Alguns aqui talvez estejam mais antigos nessa carreira, mas é a carreira com Cristo, o caminhar com Cristo. E hoje ele vai falar sobre esse caminhar com Cristo. Nesta passagem, o autor aos Hebreus, ele fala sobre uma carreira. Ele fala sobre que nós corra com paciência a carreira que nos está proposta. Muitas vezes nós temos a preocupação de cuidar da nossa carreira profissional, do nosso desenvolvimento, mas esquecemos que nós também temos uma carreira espiritual. E eu quero contar primeiramente uma história que havia na Grécia Antiga, a corrida onde os escravos eles tinham a oportunidade de correr junto com as pessoas que eram livres, e que nessa corrida era dito o seguinte para os escravos: se você for o primeiro, se você for o campeão, ou se você apenas pelo menos chegar na linha final, você ganhará um prêmio, a sua liberdade. Então muitos escravos se inscreviam e corriam nessa corrida, mas o que as pessoas, organizadores dessa corrida, faziam? Colocavam grandes pérolas valiosíssimas no meio do caminho. Claro que os que eram livres não se importavam com essas pedras, mas os escravos, quando viam aquelas pedras, se atraíam por elas e paravam de correr para pegar aquelas pedras preciosas e acabavam se embaraçando no seu caminho, e alguns desistiam da caminhada e não chegavam no final, se não fosse todos. E assim é a nossa caminhada, a nossa corrida para a salvação eterna. O inimigo de nossas vidas coloca pedras que parecem ser muito preciosas, mas são apenas pedras de embaraço, que nos querem tirar da concentração, que querem nos tirar do foco, que é a linha de chegada, a vida eterna. Então todos nós que estamos aqui, inclusive as criancinhas, estamos nessa corrida, estamos nessa carreira, e vai aparecer, e talvez já apareceu, algumas pedras preciosas, entre aspas. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, 27. O Manuel diz que quando eu prego, tem que ficar com a Bíblia aberta, porque eu fico passeando de um lado para o outro. Mas enfim, é assim que eu consigo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 27 ao 27.
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O apóstolo Paulo afirma aqui que nós somos atletas. Nós estamos correndo uma corrida em busca de uma coroa incorruptível, uma coroa que está reservada para mim e para você. E essa coroa não está guardada aqui nesta terra, está guardada na eternidade. E o autor dos Hebreus, quando ele fala aqui no capítulo 12, principalmente no versículo 1 e versículo 2, ele nos traz algumas lições para nós termos e fazermos essa carreira, essa corrida de uma forma maravilhosa. A primeira coisa que ele fala, e é interessante aqui, que portanto nós também, porque no capítulo 11 ele fala vários homens que tiveram e foram exemplos de fé. E aí ele fala, portanto, ou seja, ele liga o capítulo 11 ao capítulo 12, portanto, nós também, ou seja, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como heróis da fé, nós também podemos nos tornarmos heróis da fé. Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Nessa corrida na Grécia Antiga, os corredores ficavam lá correndo e existia as plateias, a plateia. Essas eram as testemunhas. E nós, nessa corrida espiritual, nós temos uma plateia. A igreja, os nossos vizinhos, os nossos entes queridos, que assiste a nossa vida e muitas vezes aponta para nós e diz, e é porque é crente, e é porque diz que serve ao Deus Altíssimo. Então nós temos testemunhas que estão ao nosso redor. Então o autor dos Hebreus aqui traz muitos ensinamentos. Ele fala primeiramente da paciência. Corramos e façamos essa carreira, essa corrida com paciência. E aí as criancinhas, eu falo pelo meu, porque eu conheço bem, que as crianças de hoje cada vez mais são impacientes, não querem esperar, não é verdade? Quando vocês querem algo, vocês querem para agora. Não, pai, eu quero brincar agora. Não, pai, eu quero esse brinquedo agora, não é depois. Depois eu vou querer outra coisa, eu quero agora. E fica de bico, fica de birra, e fica com raiva, porque não tem paciência. Mas nós temos que aprender que temos que ter paciência. A Bíblia fala sobre o tempo do Senhor, que há tempo para tudo. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para construir, há tempo para reconstruir, há tempo para brincar e há tempo para não brincar, há tempo para louvar e há tempo para escutar a palavra do Senhor. Quando você começa algo, sempre vai ter um momento que vai ter o início, o meio e o fim. Toda carreira começa, se desenrola, depois ela chega ao fim. Tudo na nossa vida é assim. Começa,
tem um meio e tem um fim. Então, que devemos ter paciência. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus espera encontrar em nós essa paciência, o desprendimento de você, saber que no momento certo que o Senhor te chamar, você não vai querer voltar para pegar algo que você acha muito importante. Nada nessa vida terrena é mais importante que a sua vida eterna. Nada nessa vida terrena é mais importante que a sua salvação. Aquele que não lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você não se desprende, se você não tem paciência para esperar o tempo do Senhor, você não está apto para participar e desfrutar do reino de Deus. Começar não é difícil. Começar a carreira não é difícil. Você vem aqui e aceita o Senhor Jesus Cristo, mas aí começar é fácil. Mas o difícil é você ter paciência e chegar ao fim, porque isso exige paciência, exige de você muita coisa que você tenha que ter durante essa caminhada. Quando o Senhor chamou o seu povo para sair do Egito e deu uma promessa para aquele povo que ia conquistar a terra prometida, a terra que era deles, a terra que manda leite e mel, milhões, milhares de pessoas saíram daquele Egito. Mas aquela geração, quantos viram a terra prometida? Apenas 2, Josué e Caleb. E os outros? O que aconteceu? Faltou paciência, faltou obediência, que o Márcio falou. Não obedeceram ao Senhor e não tiveram paciência de chegar na terra prometida, porque aquilo que o Senhor estava fazendo no deserto era reconstruindo aquilo que havia se perdido, era reformulando aquilo que estava desconstruído, era preparando o povo para receber algo maior para a sua vida. Mas muitos não se desprenderam do Egito, saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, não tiveram paciência. Deus nos tirou do Egito para morrermos de fome aqui nesse deserto. Deus nos tirou do Egito para morrermos aqui de sede. Não tiveram paciência, não tiveram a paciência de esperar o tempo do Senhor, de ficar debaixo do propósito de Deus. A segunda coisa que o autor de Hebreus nos ensina aqui é que está muito ligado à paciência, é a perseverança. Persevere, porque quem persevera nos caminhos do Senhor conquistará a coroa que nos está prometida. Paciência e perseverança. Quem aqui tem paciência e perseverança quando chega numa fila de banco, na casa lotérica está lotado de gente, e às vezes você pede para um idoso e a fila do idoso é maior que a outra, e você não tem paciência para esperar, às vezes prefere que a conta atrase, mas não tem paciência para esperar aquela fila. Quanto mais esperar o tempo do Senhor, que não sabemos nem o dia nem a hora que Ele virá buscar a sua igreja. Às vezes queremos comer o arroz quase cru, né? Porque não temos paciência para esperar o tempo de Ele cozir.
e perseverança. Em Hebreus capítulo 10, versículo 35, algo 39, diz o seguinte: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, a sua coroa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Persevere nos caminhos do Senhor, para que você venha desfrutar da promessa que o Senhor prometeu a você. Não desconfie da promessa, não desacredite da promessa que Ele fez para você. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ele fala: seja fiel até a morte. O Senhor nos exige fidelidade, porque Ele é fiel para conosco. Ele é fiel para conosco para não nos desamparar, para não nos deixar abandonados. Ele é fiel, assim como o pai do filho pródigo que estava sempre de braços abertos esperando o seu filho voltar para a sua casa, porque ele permanecia fiel ao seu filho. E grande foi a alegria quando o seu filho voltou. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Quem de nós chegar no final da carreira poderá afirmar isso? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você tem guardado a sua fé aonde? Aonde está ligada a sua fé? Aonde está guardada a sua fé? Se é em Cristo Jesus, certamente você terá uma coroa guardada para você. A perseverança é uma das principais características do cristão, porque ele sabe que o grande dia virá, que ele sabe que dias melhores virão, que ele sabe que um lugar melhor está guardado para ele. E ele persevera mesmo no deserto que ele está passando, e ele persevera mesmo nas tribulações que tem passado, e ele persevera mesmo nas perseguições que ele tem sofrido, porque ele sabe que o Senhor virá buscar a ele para morar com ele na eternidade. E esse é o princípio da sua perseverança. Imagina contemplarmos a glória. Imagina você, se pudesse ter um pouquinho da visão da glória de Deus, onde você vê os céus, vê o Senhor sentado no seu trono, vê animais que talvez você nunca viu, vê a face do Senhor Jesus Cristo, vê Ele partindo pão e te dar em suas mãos, e você sentir a presença dEle, e sentir que essa presença te dá segurança, sentir a brisa do vento da eternidade batendo em seu rosto, sentir o pão que o Senhor colocou em sua mão, um pão direto do próprio céu, o maná do céu, sentir a água pura naquela fonte inesgotável que não se acaba, você poder sentar ao pé de uma árvore à sombra
poder fazer um carinho num leão, por exemplo. Não ter medo, não sentir angústia, não sentir aflição, não sentir depressão, e saber que esse momento sublime é para sempre. Já imaginou você contemplar isso? E se todos os dias da sua vida você imaginar isso, você vai procurar perseverar nos caminhos do Senhor. Mas o que é perseverança? É conservar-se firme no propósito. É você ter um propósito de vida e permanecer firme, conservado naquele propósito. Não aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer, eu vou estar ali permanecendo firme naquele propósito. Thomas Edison, que descobriu a luz, ele fez cerca de 1000 testes até chegar a esta luz que hoje ilumina o nosso ambiente. Imagine se ele tivesse desistido dos 999 testes. Ele não tinha descoberto, não tinha construído essa ferramenta tão preciosa hoje. Ele perseverou naquela caminhada, ele teve paciência de testar, até encontrar a forma correta. Pablo Picasso, ele pintando um touro, pintou várias, estragou vários quadros, até chegar numa obra-prima, que hoje vale muito dinheiro. Se ele tivesse desistido, se ele tivesse não perseverado e tido paciência, ele não tinha feito uma grande obra. E lembre-se que sua vida é como se fosse um quadro, que o pintor é Deus, e que ele jamais vai se desistir dessa obra-prima que ele quer construir, que é a sua vida. Mas ele espera de nós perseverança e paciência para que a grande obra seja construída. Quer ter você na eternidade, a vida eterna. Jacó, ele foi também um grande exemplo de perseverança e paciência, porque o que foi que ele fez quando encontrou o anjo? Ele batalhou com o anjo e agarrou o anjo. Não te deixe ir embora enquanto você não me der a minha bênção. Ele teve paciência e perseverou. Quem poderia ter essa paciência e essa perseverança de Jacó? José, quanto e quanto tempo? Ele, por volta de 17 anos, foi parar na casa de Potifar, e depois dos 30 é que ele foi nomeado governador do Egito. Se ele tivesse desistido do sonho que Deus sonhou para ele, ele não tinha sido nomeado governador. O sonho tinha ido por água abaixo, porque Deus sonhou o sonho para ele, mas ele era necessário estar perseverante e paciente nos caminhos do Senhor. E o Senhor tem um sonho para você. O Senhor tem um sonho reservado para nós, mas temos que estar perseverantes e pacientes no caminho do Senhor. Depois que deixamos o pecado, siga em frente. Imagine um corredor correndo uma maratona com o peso na cintura. Ele vai ganhar aquela corrida? Vai ser que ele até desista da caminhada, porque aquele peso está jogando ele para trás. Quanto mais ele corre, mais o peso pesa para trás. Ele vai ficando mais fadigado, cansado. Então, depois que deixemos o pecado, siga em frente, com garra, com determinação, buscando a Deus com perseverança.
porque os pesos que vão nos puxar para trás vão existir. As pedras que o inimigo vai colocar no meio do caminho para você tropeçar e atrasar a sua caminhada vai aparecer. Mas permanecemos fiéis, perseverantes, pacientes no caminho do Senhor. Mas infelizmente hoje, muitos falham nessa corrida. Quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, eu lembro que eu tinha uma sede tremenda de meditar a palavra do Senhor, não deixava de perder um trabalho da igreja, e era aquela sede tremenda de aprender mais do Senhor e cultuar ao Senhor. E eu creio que isso acontece com muitos. Vai passando o tempo, parece que vai esfriando. Vamos perdendo a esperança, vamos perdendo a paciência e deixando de ser perseverantes. Começamos com toda a força, mas logo em seguida a gente vai desanimando. Quem que assistiu aquela corrida que todo final do ano acontece, a São Silvestre, que quando dá o sinal de largada, que aquela faixa tirada, que aqueles homens correm, muitas vezes correm desembestados e vão lá na frente. Aí pensam logo, aquele vai ganhar. Aquele está igual um touro, desembestado, correndo lá na frente. Mas aos poucos vai passando a corrida, eles vão ficando para trás, e outro grupo vai começando a tomar na frente. Porque aqueles às vezes vão com tanta sede, mas não tem perseverança, não mantém o ritmo e não se preparou para ter o ritmo, para se manter sempre firme, perseverante, paciente naquele mesmo ritmo. E aí deu todo o gás no início, mas o gás acaba, porque não se preparou, não meditou na palavra do Senhor, não buscou ao Senhor em espírito e em verdade, não buscou ao Senhor com paciência. Então, que não façamos como esses homens que às vezes começam a maratona com todo o gás, mas é só um fogo de palha que logo se acaba. Permaneça buscando ao Senhor em espírito e verdade, para que a chama da sua fé permaneça sempre acesa. Ouça, após deixar todo o peso e embaraço da vida, aquelas pedras que o inimigo coloca no nosso caminho, abdique dessas pedras. São pedras que parecem ser preciosas, valiosas, mas não valem nada para a nossa vida, pois o maior valor de nossa vida é a vida eterna que o Senhor nos prometeu. Somente aquilo que o Senhor nos promete, que Ele nos oferece, é que devemos buscar com propósito de vida para nós. Então Deus manda que você corra com perseverança. Por isso que o autor de Hebreu fala aqui: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Está ali ao nosso pertinho de nossos pés, pertinho de nossas mãos, ali bem pertinho, tão bonitinho, tão cheiroso, tão saboroso, mas são pratos envenenosos, são pedras de tropeço. Corramos com perseverança, para que não venhamos perder o nosso caminho. Para Deus, não importa que você comece com toda a força, como um touro desembestado. O que importa para Ele é que você corra com perseverança, no mesmo ritmo, mas que chegue na linha de chegada. Que te importa, de que vale você correr como um touro no início, mas desistir no meio da caminhada. Você caminhou por 40 anos, servindo ao Senhor em espírito e verdade, mas no final desistiu da sua fé. Nada valeu toda aquela caminhada que você trilhou.
Imagine se o Senhor Jesus Cristo tivesse desistido do seu ministério por causa das pedras que colocaram no meio do seu caminho, as tentações que o inimigo colocou sobre ele, as humilhações que ele sofreu, a descrença do povo, da humilhação que ele passou injustamente, da condenação que ele sofreu injustamente. Se ele tivesse olhado e desistido do seu ministério, eu e você hoje certamente não estaríamos aqui escutando essa palavra. Deixe todo o embaraço. Efésios capítulo 4, versículo 22. Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito vosso sentido, e vos revistais de novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Deixe todo o embaraço. O exemplo dos atletas. Você sabia que os nadadores de natação, aqueles que nadam, às vezes têm que nadar muito rápido, eles praticamente tiram quase todos os pelos do corpo. Eles usam a touca para esconder os seus cabelos, porque o cabelo é um atraso para a sua corrida. Pequenos pelos do corpo são um atraso para ele. Aqueles homens que correm a maratona, que correm 50 metros rasos, eles tiram o máximo que puder da gordura do seu corpo, porque a gordura é um atraso para ele. Estou dizendo para os atletas, tá bom? Vamos aqui agora procurar e fazer uma lipoaspiração e tirar toda a gordura que nós temos. Porque estou falando no sentido espiritual. Muitas vezes nós temos algumas gordurinhas espirituais. Muitas vezes nós temos alguns pelinhos espirituais. Rancor, má conversação, calúnia, lascívia, preguiça, não querer meditar na palavra do Senhor, as minhas próprias vontades. Isso são coisas que às vezes me botam para trás, são atrasos para a minha carreira espiritual, são coisas, são pesos que me puxam para trás. Deixe todo esse embaraço, faça uma completa depilação, faça uma verdadeira lipoaspiração espiritual. Tire toda a gordura do seu espírito. Não deixe essa barriguinha espiritual ser o seu atraso. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus Cristo, Ele oferece alívio para a nossa alma. Ele oferece um consolo para a nossa opressão. Ele oferece descanso para o nosso cansaço. Ele oferece a retirada desses embaraços de nossa vida. Há muitos hoje que ainda estão cheios de embaraço. Por isso que o Senhor fala: vinde a mim, chegue até mim. Não espere que o Senhor vá aí na sua casa. Não espere que o Senhor vá aí e te puxe do sofá da sua sala e te traga até a presença dele. Não espere que o Senhor vai aí na sua cama e te tire do conforto do seu quarto, porque pode ser que Ele te chame de uma forma dolorosa. Pode ser que a
a depilação que seja necessária fazer em você seja uma cera dolorosa, sacrificante, e pode ser que você nem consiga suportar. O Senhor te chama: vinde a mim, todos os que estarem cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele nos oferece alívio para a nossa vida e para a nossa alma e nosso espírito. Outro ensinamento que o autor dos Hebreus nos traz: olhando para Jesus, a janela para a nossa alma é a nossa visão. Do que você tem olhado todos os dias da sua vida? O Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo de confiança em Deus. Porque olhe para o ministério de Jesus, que Ele, confiando em Deus, abdicou da sua vida e se doou como sacrifício vivo por amor a cada um de nós, mas confiando em Deus. E Ele é o nosso exemplo de confiança em Deus. Portanto, você confia em Deus, porque se Deus prometeu para você, confie, acredite, persevere, tenha paciência, porque um dia o Senhor realizará a grande obra na sua vida. Se Ele prometeu salvar a sua família, persevere, que no tempo dele Ele vai cumprir a promessa. Ele é o nosso exemplo de confiança. Olhe somente para Jesus. O que você tem buscado? Você tem buscado apenas boas companhias para a sua vida? Você tem buscado apenas a presença e a companhia de pessoas que vão te trazer alívio? Mas o Senhor, Ele traz e promete alívio para a nossa alma. Pode ser que aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que você tem buscado, que acha que isso vai ser melhor para a sua vida, seja apenas um alívio momentâneo. Mas no momento que vier a aflição no seu espírito, na sua alma, quem poderá te dar o alívio? O teu colega, que também é pecador e passa por aflição com você? Quem foi que fez o grande sacrifício na cruz do Calvário? Quem foi que fez a grande obra e fez a maior prova de amor para conosco? Foi Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador de nossa vida. Ele é o maior exemplo de dedicação à vontade de Deus. Ele se dedicou por completo à obra que Deus tinha incumbido a ele. Ele é o maior exemplo de dedicação à vontade do Senhor. O Senhor, a sua vontade, a palavra fala que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Então olhemos para Jesus, que cumpriu e teve dedicação para seguir a vontade de Deus. Ele é um exemplo também de oração, porque ele, no momento de aflição, ele ia e orava ao Senhor para pedir auxílio e força para seguir em frente. Está aflito? Procure o Senhor em oração para Ele te dar orientação. Procure o Senhor em oração para Ele te dar força para seguir em frente com perseverança e paciência. Ele é um exemplo de vencer as tentações que certamente aparecerão em sua vida. O inimigo vai colocar aflições em sua vida. Ele vai te tentar de várias formas para te fazer desistir da caminhada. Mas olhe para Jesus, que ele foi tentado da maior forma e da pior forma possível. O diabo, pessoalmente, ele mesmo foi lá tentar o Senhor Jesus Cristo, para
para tentar tirar ele do seu ministério, da sua caminhada que ele estava começando naquele momento. Então olhe para Jesus e lembre-se: o Senhor foi tentado, mas ele não caiu na tentação. O Senhor passou por grandes sofrimentos. E detalhe, injustamente. Você está sofrendo e quer desistir da caminhada do Senhor por causa desse sofrimento? Imagine se Jesus tivesse desistido por causa do sofrimento que ele passou para salvar a sua vida. Se ele tivesse desistido, você hoje não estaria com a oportunidade de ter salvação. Então lembre, olhe para Jesus, que sofreu por sua causa e por minha causa. Olhe para Jesus. Ele é nosso maior exemplo de vida, maior exemplo de fé, de oração, de perseverança, de paciência e de força, que venceu as tentações e que ultrapassou os sofrimentos que ele passou injustamente, por minha causa e por sua causa. E ele também é o maior exemplo de terminar a obra que ele foi colocado para cumprir. Olhemos para Jesus, nossa fonte de inspiração, nossa fonte de força, de energia, nossa fonte de graça, de auxílio. Todo atleta, ele não vive sozinho. Ele tem um treinador, ele tem alguém em quem ele se inspira. E você, como atleta de Cristo, você tem se inspirado em quem? Na sua carreira espiritual, você tem se espelhado em quem? No dirigente da sua igreja? Meus pêsames, sou tão pecador como todos que aqui estão. Você tem se espelhado no seu pai, no seu professor? Olhe somente para Jesus, porque Ele é o nosso único exemplo de fé, de oração e de perseverança de vida. Olhe somente para Jesus, porque Ele vai, somente Ele é que vai te ajudar no momento de aflição, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de que você chegar a um ponto que, meu Senhor, não sei o que fazer. Parece que a esperança acabou, mas a esperança está no Senhor. Que permaneça a fé, a esperança e o amor. Assim está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. Mas que desses três, o maior é o amor. E quem é amor? Deus é amor. Por amor a cada um de nós, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A promessa que Ele nos fez. Portanto, olhe somente para Jesus. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 14. Versículo 36. E diz: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele se sentiu, sim, aflito. Mas no mesmo momento Ele: Senhor, mas faça a tua vontade, não a minha. Que venhamos buscar somente a vontade do Senhor em nossa vida. Que venhamos olhar somente para Jesus, o nosso exemplo de fé e de vida. Filipenses capítulo 3, para encerrarmos. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus. Que a igreja fique de pé, em nome de Jesus.